aí dão mau testemunho porque fala: fulano da igreja, ele xinga, ele deve os outros, e muitas outras coisas que eu poderia dizer aqui, porque não dão testemunho de crente, não tem verdadeiramente Cristo nele, porque Cristo muda a trajetória, Cristo transforma, como nós cantamos aqui: me levantou, me transformou, mudou meu nome. Jesus, quando ele encontrava com alguém, quando ele encontrou com a mulher samaritana, ele mudava o nome, ele mudava a trajetória, ele mudava a vida. A pessoa não é mais a mesma, não tem como nós sermos os mesmos. Então nós precisamos deixar Cristo a cada dia nos mudar e nos moldar, sermos moldados pelo Senhor. Então nessa noite, continue essa adoração, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque não há ninguém como o nosso Deus. Como eu disse, quem se encontra com Ele tem a vida transformada. Aquele que tem encontro com Jesus é o mesmo. Aquele que verdadeiramente se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Como tu, Jesus. Aleluia.
acostumados a uma cultura de vir para a igreja para receber. Não venha para receber. Não venha para você ouvir canções que vai encher o coração. Receba que você vai ser vencedor. Venha para a igreja para ouvir canções que vai encher o coração, que você vai ser vencedor. Só que lá no céu é santo, é adoração. Lá no céu vai ser adoração. Lá no céu é santo. Então nós temos que nos acostumar, nós temos que saber adorar, ter relacionamento com o Senhor. Seja na igreja, seja em casa. É adoração. Saber o que é adorar, saber o que é ter intimidade com o Senhor. Por isso eu vou dizer, cantemos a canção que não envelhece no céu. E qual é a canção que não envelhece no céu? É santo. Igual ele disse, tem gente que acha chato dizer santo, santo. A minha mãe, vou dizer aqui, a minha mãe, ela falava assim, ai, deve ser chato. A minha mãe, ela falava assim, deve ser chato ver ficar no céu. Santo, santo, santo. A minha mãe, ela falava assim, deve ser chato morrer e ficar lá esperando, ficar santo, santo, santo. Ficar esperando. Mal sabia ela que ela ia morrer e ficar lá esperando e fazer, ficar lá santo, santo, santo. Ela nem sabia que ela ia passar por isso. Mas é adoração, lá no céu é adoração. Então nós temos que nos acostumar com isso, adoração. Saber adorar ao Senhor, ter relacionamento com o Senhor. Saber essa canção que não envelhece no céu, essa atmosfera de adoração. Saber adorar o Senhor, chamar o céu para pertinho de você e sentir o céu pertinho de você, porque é isso que vai ser no céu. No céu não vai ter canção de seja você vencedor, você vai estar na plateia e você no palco. Lá no céu não vai ter isso não. Lá no céu não vai ter canção para você não, para o teu ego não. Lá no céu é só uma adoração para o Senhor. Lá no céu é adoração para o teu Deus, não vai nada para você não. É tudo para o teu Deus, tudo para o teu Pai. Então se acostuma a vir para a igreja e ter adoração para o teu Pai, ter adoração para o teu Deus, ter uma canção para o teu Pai, ter canção para o teu Deus e dizer Santo, Santo, e toda a terra está cheia da glória. Só quem quer ter relacionamento e intimidade com o Pai, aplauda, mas aplauda com força, aplauda, aleluia. Glória a Deus. Podem tomar de vossa assento, amém? Hoje, as irmãs podem louvar hoje, amém? Depois as irmãs vão estar louvando o nome do Senhor, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, amém? Nessa mesma ligação, nessa mesma atmosfera espiritual. 1 Samuel, no seu capítulo 16, eu estava ali pensando, no seu capítulo 7, 1 Samuel 16, 7. Agora à tarde eu tive uma experiência que talvez para muitos é uma coisa simples. Eu sempre, quando vou ali na minha sogra, eu passo por uma árvore que ela fica ali ao lado da Escola Estadual Figueira. E aquela árvore para mim era uma árvore normal. Aquela árvore para mim não tinha sentido, era como se fosse uma amendoeira. Para que serve a amendoeira? Para sujar o quintal, né? E para dar aquelas largatas verdes que quando queima, queima dolorido. Isso, para que um cervo venha dormir. Para isso serve a amendoeira. Mas muitos
muitos gostam de uma amendoeira na frente de casa, isso é um fato. Que é aquela sombra também é gostosa, né? É uma sombra bem aconchegante. E sempre eu ia ali na minha sogra, é onde me veio esse versículo. Que muitas coisas são pequenas aos olhos dos homens, mas se tornam grandes aos olhos de Deus. E eu nunca tinha observado, meu pastor, aquela árvore, e hoje eu vi que ela estava cheia de umas vagens grandes, umas vagens. Parei, comecei a observar e falei, poxa, isso é ingá. Porque eu me lembrava de ingá que eu comia lá atrás, perguntar de outros, eu não sabia o que é jamelão, ingá, o que é abil, não sabe. Eu falei assim, meu Deus, eu abri, mas que ingá gostoso, aquele ingá branquinho por dentro, coisa deliciosa. Eu fui e falei assim, eu acho que nem esses jovens que estudam nessa escola não devem saber o que é isso. É uma coisa tão valiosa, uma coisa tão gostosa e nutritiva, assim como o jamelão. Ninguém tem mais jamelão igual antigamente. Eu acho que na nossa época lá atrás, até quando a gente tomava aquelas mordidas do marimbondo, que era normal, até aquilo era um fato engraçado, que virava uma história para a vida. Então era coisa simples aos olhos das pessoas, mas tem um grande valor para quem tem uma história. Às vezes até uma topada que a gente dá, né? É chato no momento, mas aquilo também vira um assunto para a posteridade, aquilo vira uma história. Então são experiências, e aquele engado me trouxe uma lembrança tão forte lá da minha infância, quando a gente brincava de pique, no curral, né, e se escondia atrás de não tinha negócio dessas doenças que nós vimos aí, era uma coisa tão ingênua. E quando nós vimos assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Aí o Senhor vai fazer menção sobre Davi, né, e Saul. Então Deus já estava rejeitando aquilo que os olhos dos homens era um grande homem. Nós estávamos até falando pela manhã, né, quando Saul ele sai, a história de Saul é linda, que ele sai, as jumentas da casa do pai dele, elas se extraviam, elas saem, mas Deus tinha um propósito naquilo. Aí ele vai ter um encontro com Samuel vai levantar ele rei, né, de Israel, vai ungir ele. É uma coisa linda, só que lá na frente, tudo aquilo que foi plantado foi jogado fora. E muitas das vezes nas nossas vidas são assim, nós temos histórias que estão se perdendo com as gerações que vão vindo, histórias que vão ficando para trás. E aqui eu vejo uma história tão linda, eu me vejo a memória aqui, uma certa ocasião, um meninozinho de 5 anos, eu estava lendo isso. Um meninozinho de 5 anos, ele sai do pai dele que tinha adquirido uma grande fortuna e foi para uma ilha como se fosse assim de Paraty. Foi tirar um tempo, um período para estar com essa criança, para poder interagir mais com essa criança que ele precisava. E essa criança vai fazer uma pergunta ao pai dele da seguinte forma: pai, o senhor sempre possuiu essa fortuna que o senhor tem, esse empregado, esses carros? E ele vai falar: não, filho, o pai também teve um momento de dificuldade. E vai contar para essa criança o seguinte: vem cá que eu quero te contar uma experiência. Vai lá numa sala que ele tinha, ele puxa uma maleta de ferramenta, ele vai falar para o filho dele: o teu avô ele era um carpinteiro, um excelente carpinteiro. E o teu pai aprendeu a fazer móveis com o teu avô. E eu, por muito tempo, eu fiz meus carrinhos, eu não comprava nada, tudo eu fazia com o teu avô. E ele foi assim: nós vamos confeccionar alguma coisa para ficar para legado, para ficar para a legalidade. E ele vai ensinar essa criança a fazer um barquinho, pastor. Ele começa a confeccionar aquele barco, e no final, aquele barco fica lindo. Ele bota aquelas coisas que tinham de ter a vela do barco, e ele vira para o filho dele e fala assim: agora você vai me ajudar. Como? Você vai sujar tua mãozinha de tinta e vai começar a pintar o barco do teu jeito, que eu vou guardar isso lá para frente. E aquela criança começa a pegar a mãozinha dele, eu não usar do jeito que ele achava que era. E no final das contas, ficou uma coisa linda, ficou uma coisa muito linda. E o pai ficou orgulhoso, e ele chamou um dos seus empregados da casa e vai falar assim: poxa, vai lá na beira da praia, leva meu filho para brincar com o barquinho dele na praia. Leva meu filho para brincar, para poder usufruir daquilo que nós fizemos juntos. E essa criança vai para a praia, começa a brincar, e um dos empregados, eles ficam desatentos ao ponto desse barquinho começar a ser levado pela correnteza. E esse empregado vai, corre atrás do barquinho, corre atrás, e a criança chorando,
até que a onda vai, leva esse barquinho para fora e não consegue mais recuperar esse barquinho. Chegando em casa, essa criança triste começa a chorar e fala para o pai dele: pai, eu perdi o meu barquinho, que nós fizemos junto. E ele fala assim: não, filho, nós vamos fazer um outro igual. Ele falou assim: não será igual, porque esse é especial. Esse eu coloquei um amor, papai. Esse eu coloquei a minha mãozinha, a minha pintura. Não vai ser igual, por mais que nós tentamos fazer, não vai ser igual. E o pai falou assim: não, filho, vamos tentar fazer um outro. E passa-se o tempo, e a criança foi, passou o tempo, até que um certo dia, essa criança vai passar umas férias junto com esse pai, nessa mesma ilha, nessa mesma localidade, e essa criança resolve, junto com esse empregado, dar uma volta para conhecer essa cidade, e ele vai passar em frente, pastor, uma loja de antiguidades. E quando ele passa na loja de antiguidades, o que ele enxerga? O barquinho dele, lá colocado à venda. Alguém achou numa praia, e achou tão bonito aquilo, não sabendo de onde vinha, do que se tratava, e colocou numa vitrine e estipulou o preço. E a criança vai e entra dentro daquela loja, viu o barquinho dele, né? Ele vira para o dono da loja e fala assim: esse daí é o meu barquinho. Ele falou: tudo bem, então você paga e você leva que vai ser teu. Eu falei: não, mas é meu barquinho. Ele fala: tudo bem, pode até ser teu, desde o momento que você pague. Aí veio o empregado e falou assim: quanto que custa o barquinho? O dono da localidade, viu que estava interessado naquele barquinho, estipulou um valor muito alto, pensando: poxa, que é uma coisa muito boa, então eu vou estipular um preço legal. E bota um preço que não valia a pena pelo barquinho. E o empregado falou assim: não, mas está muito caro. Vai lá e leva o garoto para o pai dele para conversar. E ele fala: papai, eu comprei meu barquinho. Falou: tudo bem, filho, vai lá e pega o barquinho. Qual o preço do barquinho? Ele falou: o preço custa tanto. E o pai falou assim: mas não vale a pena. É melhor nós fazermos outro do que comprar esse barquinho, o preço é muito caro. Por mais que eu tenha dinheiro, não vale. Ele falou assim: pai, vale sim, porque ali tem um amor estipulado nesse barquinho. E o pai, vendo que o filho se interessou tanto pelo aquele barquinho, ele vai dar aquela grande quantia e fala assim: vai lá e pega o teu barquinho de volta. Por que eu estou falando essa história? Porque assim foi sobre a nossa vida. Satanás, muitas das vezes, ele pegou o Senhor junto com o nosso Deus Criador lá no princípio. Ele vai nos formar uma coisa tão linda, uma coisa tão maravilhosa, que Satanás, ele veio através da sua astuta, das suas astutas ciladas, e ele colocou e nos começou a tirar muitos de nós para um grande mar, para longe do Criador, para longe do grande arquiteto. E Satanás colocou muitos numa vitrine e estipulou o preço. E esse preço para Moisés, para Abraão, para Jacó, para Ruth, para Esther, era muito alto para se pagar. Eles até tentaram. Jacó foi um grande homem, Abraão foi um grande homem, mas eles não foram capazes de pagar um preço para nos tirar da vitrine. E quando Jesus viu que nós estávamos aprisionados numa vitrine, estávamos aprisionados, ele vai lá e fala assim: eu quero pagar esse preço. E Satanás fala assim: se você quer pagar esse preço é caro. E ele falou: se o preço que tem que pagar para tirar essa minha criação dessa vitrine, vale a pena. E o Senhor deu um preço de sangue. O Senhor pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Glória a Deus! Outrora nós estávamos numa vitrine, simplesmente, e ninguém queria pagar esse preço, ninguém podia pagar esse preço. Eles até queriam: olha que coisas maravilhosas que Abraão fez. Olha que história linda que Abraão fez, ao ponto de ser chamado o pai da fé. Mas o único que deu a vida por você e por mim foi Jesus Cristo. Foi o único que pagou um preço de sangue para que estivéssemos aqui. Então vamos valorizar o motivo de nós estarmos aqui nesta noite. Vamos valorizar a cada minuto da tua petição. Não sei o que você está pedindo, não sei o que pede o teu coração, mas eu creio que Deus pode fazer. E o ato mais lindo, lá em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos não pereçam, mas tenham uma vida eterna. O preço já foi pago. Agora, seja grato a Deus. Nós estamos em poucas pessoas, mas nós podemos glorificar o nome dEle. Nós não precisamos de muitas pessoas, nós só precisamos da presença de Deus, e ela já se faz presente.
Ele é fiel para cumprir. Ele é acaba a gente dizer. A gente sai cantando para o Lord. Glória a Deus. Com esse que quer, nós vencemos o dono da promessa. Aleluia. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Enquanto cantamos, segura do teu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus derramar por mim. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Enquanto cantamos, segura o teu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus derrama você. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire sofrer línguas estranhas ao falar. Não se admire se ver paralítico andar, o cego ver. O Deus a quem estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Se terra esse lado, é só Deus crer. Oh, aleluia! Nessa mesma ligação nós vamos levantar um grande clamor, amém? Nós estamos em poucas pessoas. Nós sabemos que o inferno ele se levanta para tentar impedir isso que está acontecendo aqui nesta noite. Mas aonde tem 2 ou 3 reunidos e com propósito, amém? Não é só reunido, com propósito, amém? Nós vencemos é na oração. Nós vencemos é na oração. Nós vencemos é na intercessão. Nós vamos quebrar todas as astutas ciladas de Satanás, porque nós estamos aqui debaixo de legalidade. O inimigo ele trabalha através de brecha, nós não, nós trabalhamos dentro de legalidade. E eu creio que o céu está dando legalidade a nós nesta noite e nós vamos entrar nesse momento de guerra, amém? Às vezes você não pode estar entendendo nada, mas nós estamos em guerra, amém? Tem demônios nesta hora que estão degradando, tem demônios que estão lutando para que você não vença, mas você já é vencedor. Isso já foi declarado na cruz do Calvário. Você já é vencedor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glorioso Deus, Senhor, meu dia de hoje, Senhor, nós nos reunimos neste lugar santo, poderoso, um lugar abençoado por Ti, aleluia, um lugar reservado, Senhor, um lugar santo que é poderoso, o Espírito Santo de Deus. Nessa noite venha perdoar os nossos pecados, Senhor, para que nossa oração, nosso clamor, a nossa súplica suba ao trono da Tua glória, Senhor amado. Senhor, a Tua igreja te adora, a Tua igreja tem te adorado, a Tua igreja tem falado contigo, Senhor. Nesse momento, meu Pai, nós te amamos, Senhor, para mais uma vez falar contigo, Senhor. Para mais uma vez falar, Senhor, o quão nós necessitamos e somos dependentes de Ti, meu Pai. Pai, Espírito Santo de Deus, contempla agora cada
somos tão carentes de Ti, Senhor, somos tão dependentes de Ti. Reconhecemos a Tua grandeza, meu Pai. Reconhecemos o Teu poder, Senhor amado. E é por isso, Pai, que nesse momento, Senhor, nós venhamos te clamar. Cuida da nossa família. Cuida dos nossos filhos, Senhor. Cuida da nossa mente, do nosso coração, meu Senhor amado. Aquilo que é impossível. Aquilo que é impossível para o homem, meu Senhor, mas é possível para Ti, Senhor. Quantos dias, quantas noites, quantos anos, Senhor. Talvez, Pai querido, nós estejamos clamando a Ti por algo, Senhor. Senhor, o tempo é Teu, a hora é Tua, meu Senhor amado. O Senhor sabe o momento certo de abrir as janelas do céu e derramar a bênção sobre aquilo, Senhor, que o nosso coração deseja e almeja. Pai, que nós não venhamos olhar para trás, mas que nós venhamos prosseguir a cada dia, Senhor. Senhor, eu venho te pedir, restitui, meu Pai. Restitui aquilo que foi perdido, Senhor. Coloca o Teu azeite sobre a nossa dor, Senhor, os casamentos. Aqueles que necessitam de uma porta de emprego aberta, aqueles que necessitam de uma cura, de uma libertação, meu Senhor amado. Senhor, nós sabemos que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor também continua sendo Deus, meu Pai. Mas nessa noite, Senhor, nós nos reunimos aqui nesse lugar, cheio de fé, com o nosso coração ardendo, Senhor, pela Tua presença, Pai. E nós te pedimos, Senhor, ouve, Pai. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Abençoa esta casa de oração, abençoa esta igreja, abençoa este lugar, abençoa a liderança, meu Senhor amado. Oh Espírito Santo de Deus, a Tua igreja te adora com louvores, a Tua igreja te adora com presença, Pai. Mas nós precisamos sentir a Tua presença, o Teu poder, Pai querido, sobre as nossas vidas, sobre este lugar, Espírito Santo de Deus. Então, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre, nós entregamos esta oração a Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vejo que a vitória do Senhor, põe a mão no seu coração, está chegando aqui neste lugar. Por quê? O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará
Eu não sei se o pastor convidou alguém para. Amém? Tem momento de vender? Amém. Então vamos tirar o momento ofertório, amém? E já passo logo para o pastor. Pode ser, pastor? Amém? José, como José não ficou aqui sentadinho, que não trabalhou, né? Vem trabalhar, amém? José vai estar louvando o Senhor enquanto você oferta a casa do Senhor, amém? Começa a chover, realmente as pessoas têm uma certa dificuldade, mas nós louvamos a Deus. Então eu quero que você fique de pé, por favor. Por que eu peço para ficar de pé? Porque eu vou apresentar a sua oferta, mas eu vou também incluir o pedido de oração para o Ademir, que vai passar pela cirurgia amanhã, primo do Carlinhos, não é isso? Vai passar pela cirurgia do coração. E a gente sabe que é complicado, né?
Mas nós temos um exemplo aqui, que a irmã Sirlene, membro da nossa igreja, também passou por uma cirurgia, e Deus deu vitória, amém? Porque você orou, irmãos, porque nós oramos. Então, Josué está ali, ó, passou pela cirurgia, nós oramos, outros irmãos oraram e Deus deu vitória. E nós temos que crer, irmãos, que quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração. Deus não ouve a oração. Às vezes a gente pensa assim, eu vou pedir uma igreja que tem 1000 membros, que lá Deus vai ouvir. Deus ouve a oração com o coração contrito. E você, eu tenho certeza que você vai orar com o coração contrito a Deus, pedindo misericórdia. Eu tenho certeza que Deus vai dar vitória ao Adenir, em nome de Jesus. Primeiro vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos por essa oferta, por essas mãos dadivosas que estão ofertando para a sua casa. É bem verdade que, como já falamos, queríamos que tivesse bastante pessoas, e aí a oferta seria melhor, mas independe da sua presença, da manifestação do seu poder, a quantidade de pessoas, porque Jesus mesmo disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, que aí o Senhor se faria presente. Nós sentimos a tua presença aqui neste lugar. Eu já me alegrei, Senhor, nos louvores que foram feitos, pelas irmãs que cantaram, Senhor, sentimos a sua presença, pelo louvor do pastor que cantou, pela oração feita pela pastora, nós estamos sentindo a sua presença. O grupo de louvor cantou e sentimos a sua presença. A sua presença é real. Por isso, ofertamos para a tua casa. Senhor, abençoa cada irmã, cada um que ofertou nessa noite. Retribua, Senhor, segundo está, Senhor, no seu coração, meu Pai, porque o Senhor é galardoador. Nesta hora também eu quero pedir, aproveitando essa oportunidade, pelo irmão Adenir, Pai, que vai passar por uma cirurgia do coração. E nós sabemos que o Senhor conhece a anatomia humana e o Senhor sabe como tratar. Ele é teu servo, Pai, e se o Senhor está permitindo que ele passe por essa cirurgia, é porque nós cremos que o Senhor vai estar ali com ele. Por isso, Senhor, esteja com ele ali, esteja tocando na mão dos médicos para que dê tudo certo. Ele vai passar pela cirurgia, ele vai continuar crendo no seu poder, crendo também na medicina dos médicos, mas acima de tudo, crendo na sua misericórdia, meu Pai. Então, esteja movendo as mãos dos médicos, e por isso nós já estamos lhe agradecendo pela vitória do irmão Adenir, Pai. Te agradecemos pela vitória dele, em nome de Jesus. Dê um grito bem alto dizendo amém. Amém. Deus. Então, enquanto nós estamos recolhendo aí a oferta, foi falado hoje, eu quero fazer só menção, permaneça de pé, por gentileza. Eu vou até essa semana, vou pedir permissão lá ao professor. Teve uma lição que a irmã Daniela fez umas perguntas, e parece que na ceia eu falei, responderam e parece que não houve uma resposta. Eu posso dar essa resposta lá para os alunos da EDD, porque foi uma pergunta que talvez ainda esteja né? E aí nós vamos responder, mas primeiro eu vou falar com o professor, que talvez ele esteja pensando em dar essa resposta nas próximas aulas, mas eu quero já me antecipar, porque são perguntas interessantes. E hoje foi falado na EDD sobre paternidade, tá? E eu quero somente, dentro da aula, dizer que, porque as pessoas ficam na dúvida, ué, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eles são Deus, mas Jesus foi gerado? Ué, como assim? Então Jesus não existia? Fica algumas dúvidas, mas Jesus é o Filho por natureza, como nós somos filhos por adoção. Jesus é Deus na sua essência, vocês já aprenderam,
na essência eles são três, têm o mesmo poder, têm a mesma autoridade, tá? E aí eu falei no domingo passado que Jesus, eu até escrevi aqui, Jesus, ele foi, ele dentro falando de Jesus, né? Jesus dentro de uma visão de Deus, Jesus se fez homem, ou seja, ele continuou sendo Deus, mas naquele momento, pela funcionalidade, pela função que ele ia exercer, ele se tornou menos. Por isso que ele fala que o Pai e ele são um, mas ao mesmo tempo ele diz que ele estava obedecendo ao Pai. A gente sabe quem obedece ao outro, num sentido clássico, um é maior que o outro, né? No quartel existe o comandante geral, todo mundo obedece o comandante geral, mas ali existe o major, existe o tenente coronel, o major, o capitão, todos eles mandam, mas tem um superior. Então, mas Jesus, na sua funcionalidade, ou seja, para ser o salvador do mundo, para ser aquele que iria morrer na cruz, ele precisou se encarnar, deixar, humanamente falando, tá? Deixar de ser Deus na sua plenitude, passou a ser homem, tá? Então, na sua funcionalidade, ali naquele momento, ele estava inferior a Deus, mas na sua essência, ele continuou sendo Deus. Amém? E hoje, falando sobre paternidade, Jesus é filho por natureza, no natural, na natureza, ou seja, naturalmente ele é filho, mas nós somos filhos por adoção. Nós não somos filhos natural de Deus, somos filhos adotivos, a adoção. E aí, essa paternidade divina que nós temos, ela se dá por quê? Porque João vai escrever no seu evangelho, vai dizer assim: e a todos quando recebeu Jesus deu-lhes o poder, ou seja, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. E vai até dizer que nós não, nesse nascimento, não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, nessa nova natureza que somos filhos, não foi uma vontade de um pai com a esposa e nasceu um filho. Não é isso, ele está dizendo que foi pela vontade de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, nós somos filhos por adoção. E nessa adoção Deus nos adotou porque Ele nos chamou para fazermos uma grande obra. Você pode dizer amém? Então eu só queria simplificar isso aqui, porque nós temos um Pai, e o nosso Pai celestial é Deus. Temos o nosso Pai também, nós, né, estamos falando, cada um de nós temos o nosso Pai aqui físico, que nos fez, mas Deus é o nosso Pai por adoção, porque cremos que Jesus é o Senhor. E a todos quantos recebeu Jesus, Ele mesmo deu a essa autorização de sermos filhos de Deus. Amém? Então eu quero ler agora, trazendo uma palavra, eu quero ser bem rápido. Eu já quero pedir até o pessoal do grupo de louvor, esqueci de falar isso, porque nós oramos pelo irmão Adeli e eu esqueci de falar. Mas se os irmãos puderem já ficarem um pouco mais próximos aqui, nós vamos cantar daqui a pouco mesmo. Eu quero ler Mateus 24, tá? E eu quero já deixar estou preparando o caminho, tá bom? Porque nós vamos falar sobre a vida de Jesus. Nós vamos ler e vamos falar sobre a vida de Jesus. Eu quero, de dentro dessa visão, porque a gente acha que algumas promessas, algumas profecias, elas ainda não se cumpriram, mas eu quero mostrar para você que algumas profecias bíblicas, elas já se cumpriram, tá? Então, Mateus 24, tá? Mateus 24, versículo 2, tá bom? Você vai ler ali, ou vai ler na sua Bíblia. Mateus 24, tá?
Mateus 24. E aí, nós vamos ler, para nós ganharmos tempo, o 24. Eu fiz aqui uma. Deixa eu achar aqui. Eu escrevi na minha agenda, porque a minha mente ela já está falhando em alguns momentos. A Patrícia, minha esposa, até diz que às vezes eu penso falar algo, penso que falei algo, não falei, e depois digo, não, eu falei, ela não falou. Então, para evitar do esquecimento, por exemplo, agora mesmo de manhã, agora mesmo à noite, eu estava entrando no material, a parte minha filha pegou minha Bíblia e a minha agenda. Aí eu cheguei aqui e pedi a agenda, cadê a Bíblia? A agenda, está comigo, aí fui lá em casa 2 vezes atrás da minha Bíblia e da minha agenda. Quando estava aqui já no altar aqui, que minha filha tinha pego e eu já tinha esquecido. Fui lá 2 vezes, mas está aqui, está lá em casa. Voltei lá, será que deixei na varanda? Então, irmãos, nós estamos nessa complexidade aí. Mas vamos lá, Mateus 24, versículo 2, que vai dizer o seguinte: Jesus, porém, eu vou ler, Arthur, bota o número 2, para o pessoal entender, por favor. A gente vai ter tempo ainda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, para lhe mostrarem